Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Tavares e hoje é a costura completa desse jaleco feminino, recorte princesa, bolso embutido, manga bufante, vai ficar maravilhoso. Ó, eu peguei aí o meu revel da frente, os dois pedaços e o revel das costas, tá? Vou passar um overlock de acabamento neles e no revel das costas também. Vou mostrar para vocês passando o overlock. Vamos lá. Vou passar o overlock de acabamento no revel da frente dos dois lados. Isso eu já vou fazer e reservar, tá, pessoal? Para já ficar pronto e na hora que a gente precisar ele já vai estar preparado. Ó, ficou desta forma, passei o overlock, ó, aqui no revel das costas, certinho. Se você quiser, você pode colocar revel sem problemas. Agora nós vamos costurar os ombros, tá? Ó, ombro com ombro, direito em cima de direito. Revel das costas com revel da frente. Vamos lá. Colocando o alfinete certinho, eu vou costurar 1 centímetro de margem de costura e depois passar o acabamento, o overlock. Ó, já fiz, costurei, passei o acabamento, o overlock e ficou desta forma. Agora eu vou reservar para a gente poder passar para o próximo passo. Vamos lá. Só mostrando para vocês com os detalhes, né? Ó, agora nós vamos pegar a minha lateral frente e o meio da frente, ó. Meio da frente. E a lateral frente, para a gente poder trabalhar com elas. Vou abrir na mesa para vocês verem como vai ficar depois de pronto, ó. A lateral frente, vou posicionar desta forma para a gente poder costurar. Então vou fazer de um lado, ó, a gente vai colocar um em cima do outro, direito com direito, lateral frente com o meio da frente e vamos alfinetar, tá? Sempre alfinete começando pela barra e vai subindo. Vamos lá. Vai posicionando o tecido para a gente poder fazer uma costura reta com 1 centímetro de margem de costura. Vai até o final certinho. Então vamos lá costurar. Retrocesso no início e no final, nunca se esqueça. Que vai dar tudo certinho. Vamos lá.
Eu já terminei de costurar, vou mostrar para vocês como ficou. Tudo certinho, é sempre bom passar, tá? Vou passar um overlock, ó, passei o overlock de acabamento. E é bom já deixar passado, né, pessoal? Para depois que a peça já estiver pronta, você não ter trabalho para passar a peça já pronta. Aí eu fiz dos dois lados já de uma vez, ó, direito e esquerdo, passei o overlock para já adiantar o nosso trabalho. Agora eu vou pegar o meu meio das costas e a minha lateral costas para a gente trabalhar com elas. Vamos lá. Ó, meio das costas e lateral costas. Esse é o molde industrial que eu vendo, tá, pessoal? Do tamanho PP ao GG desse modelo. Se você tiver interesse, entre em contato comigo na descrição desse vídeo. Eu vou passar um acabamento agora, separadamente, nos dois meios das costas, ó. Os moldes que eu vendo é em formato plotter, para você poder imprimir já na gráfica em tamanho real, e também em formato A4, para você poder imprimir na sua impressora comum de casa, tá bom? Eu encaminho esses moldes por e-mail. Ó, estou finalizando ali, ó, de passar o overlock, o acabamento, no meio das minhas costas. E vamos lá. Estou passando separado, ó. Agora eu vou fazer no outro também. Mesma coisa. Aí, ó, passei o overlock nos dois, agora eu vou fazer uma bainha embaixo de acabamento, ó. Vamos lá para vocês verem. Vou dobrar meio centímetro para dentro, só na parte de baixo, tá? E vou passar uma costura reta. Isso é de acabamento. Deixa o like nesse vídeo para me ajudar. Se passar alguma propaganda, assista até o final, me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e eu trazer mais conteúdos para vocês de corte, costura, modelagem. Eu fico muito agradecido quando vocês deixam um joinha para mim, deixam um comentário. Ó, aí eu passei a bainha, vou mostrar para vocês como ficou. A bainha de acabamento, só para ficar mais bonitinho, né? Para as pessoas não ficarem vendo diretamente o overlock. Aí ficou desta forma. Agora eu vou colocar o outro por cima, né? Direito em cima de direito. E vou costurar o meio das costas. Vamos lá. Colocando os alfinetes, para nada sair do lugar, ó. Coloquei o alfinete. Um lado é menor mesmo do que o outro lá embaixo, porque um lado a gente fez a bainha, né? O outro tá só no overlock. E vamos lá costurar, pessoal. Se inscreva no meu canal. Aqui no meu canal eu tenho vídeo de outros modelos de jaleco, de scrub feminino, vídeo de shortinho masculino. Vocês vão adorar. Ó, estou finalizando ali já embaixo, ó. Eu viro, levanto o pé calcador e continuo a costura até o final. Não tem segredo, vamos lá. Aí, ó, pessoal, ficou desta forma. Eu abri para você o meio das costas para vocês verem com a abertura embaixo, ó. Automaticamente já forma a dobra ali, ó, de 3, 4 centímetros. E essa abertura é como se fosse uma continuação da nossa costura. Fica muito bonito, né? Ó, só colocando um alfinete ali para não sair do lugar, ficar tudo bonitinho. É sempre bom passar, né, pessoal, com ferro quente. Vou tirar esse fiapo de linha ali pra gente ver como vai ficar. Agora nós vamos colocar o meio da frente, o meio das costas, né? Ó.
Vamos costurar o meio das costas, bonitinho. Mesma coisa que eu fiz lá na frente, eu faço nas costas, que é costurar lateral no meio, né? Não tem segredo. Agora eu preciso conter essa abertura, né? Ela tem que ficar presa ali, ó. Tá vendo esse biquinho? Eu preciso deixar ele preso, para ele não ficar saindo do lugar, né? Não ficar escancarado na hora que veste a peça. Ó, aí eu coloco certinho do jeito que tá, sinto onde que ele está, ó, com os meus dedos, pra gente poder fazer uma costura reta. Pode ser reto, pode ser enviesado, né? É só para prender mesmo a parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês, que aí fica melhor, né? Ó, vamos lá. Fechando ali embaixo, só para não sair do lugar. Eu sinto com o meu dedo ali, ó, porque nós vamos prender para ele não ficar se movimentando na hora que vestir a peça, não ficar saindo do lugar. Isso a gente faz pelo direito mesmo, tá, pessoal? Essa costura, ó, é uma costurinha de 3 centímetros, mais ou menos, 4 centímetros, é só para ele não sair do lugar. Ter um retrocesso no início e no final certinho. De preferência a linha da mesma cor que você estiver fazendo a sua peça. Ó, aí eu fiz, olha como ficou. Vou tirar o alfinete ali embaixo, vou abrir, ó. É só para ele ficar preso mesmo, não sair do lugar, tá vendo? É muito comum você ver essa costura em jalecos. Aí ficou a abertura bonitinha, o alfinete ele continua aberto, eu vou continuar com o alfinete para não sair do lugar, tá, pessoal? Eu vou passa para ficar tudo bonitinho. Agora nós vamos fazer o bolso, tá? O bolso a gente corta 4 vezes. Se você não assistiu a aula de corte, é a aula passada, entre aí no meu canal para poder assistir eu cortando no tecido esses moldes, tá bom? Para vocês verem certinho. Eu cortei 4 vezes e agora a gente vai colocar a altura desejada, né? Tem gente que gosta na altura da cintura, um pouco para baixo. Aí a altura do bolso é a gosto, né? Normalmente 2, 3 centímetros abaixo da cintura começa a abertura da boca do bolso, tá? Aí eu coloco aí certinho, vou riscar 1 centímetro para dentro e 1 centímetro para dentro também, para a gente fazer esse bolso embutido. Ó, vou só agora desses 1 centímetro ligar no outro 1 centímetro embaixo, ó, liguei, porque nós vamos costurar essa linha que fizemos, tá? Com retrocesso no início e no final, para depois a gente poder desvirar. Ó, coloca o retrocesso e vai indo. Agora nós precisamos fazer um pique, né, pessoal? Nas duas aberturas, na de cima e na de baixo, pra gente poder virar. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. A gente faz um pique até na costura, sem cortar a linha da costura, tá, pessoal? Ó, como vocês podem ver, fiz até o final sem cortar a linha da nossa costura. Isso serve para a gente poder desvirar pro outro lado, tá? Virar pro outro lado, aliás. Vamos lá. Fazer embaixo e em cima também. Faça com calma, vai dar tudo certo. Se você quiser modelar
esse modelo de jaleco, nós temos a aula desse jaleco de modelagem. Entre no meu canal, assista lá certinho. Você não vai perder essa oportunidade, né, pessoal? Ó, aí eu virei para trás, ajeitando mesmo lá embaixo, pra gente poder fazer certinho o pesponto, tá? Ó, mostrar para vocês como ficou na parte do avesso. Se quiser passar com ferro é bom, né? Para assentar e para poder passar o nosso pesponto. Ó, agora eu vou passar um pesponto aí de um pezinho de máquina em volta da abertura do nosso bolso. Vamos lá. Aí faltou um pontinho, ó, vou fazer no volante, um pontinho que faltou. Ergue o pé calcador, vira a sua peça e continua. Ó. Novamente, ergue o pé calcador, vira e faça um pequeno retrocesso, tá? Essa aí é a nossa abertura do bolso. Ó, ficou dessa forma. Do lado do avesso ficou assim, tá? Agora nós vamos vir com a outra tampa do bolso, pra gente tampar, né? Direito com direito. A gente poder fazer aí o espelho do bolso, né? Vamos aí alfinetar certinho pra gente poder passar uma costura reta em volta e após isso nós vamos overlocar, né? Passar um acabamento aí para não desfiar. Vamos lá. Se você é iniciante, você consegue costurar esse jaleco com esse passo a passo que eu estou fazendo, tá? Não tem segredo. Ó. Então, eu costurei e overloquei, ó. Ficou desta forma, bonitinho. Nós vamos virar pro lado do direito novamente. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? A gente coloca a mão ali e assim é o nosso bolso. Formou o bolso. Eu vou fazer do outro lado em off, né? Para o nosso vídeo não ficar tão grande do que ele já é. Mas é necessário, né? Para aprender mesmo, a gente precisa passar essas informações que são necessárias. Ó, eu tento cortar o mínimo do vídeo para vocês poderem aprender tudo, né? Que eu estou passando. Ó, aí ficou dessa forma, a gente põe a mão ali e tudo certo. Pode guardar celular, chave e é um bolso muito bonito, né? Porque ele fica na lateral. Aí eu fiz dos dois lados, ó, do lado direito e do lado esquerdo. Aí a nossa abertura bonitinha, nós vamos colocar direito em cima de direito, pra gente já poder fechar os nossos ombros e em seguida fechar as laterais, tá? Ó, coloca ombro com ombro, direito com direito. E já vai fechando a lateral, tá? Fecha ali, ó, debaixo das axilas e já vai direto lá pra barra. Fecha lá na barra também com alfinete, ó. Pra não ficar torto a sua peça. Ó. Aí depois você vai distribuindo o tecido até ficar tudo certinho, tudo bonitinho. Pra
para a gente poder fazer a costura reta, retrocesso no início e no final, e depois passar o acabamento, né? Nosso overlock. Se você não tiver overlock, pode ser aí no zigue-zague. Se for peças para vender, é sempre bom ter um overlock, né, pessoal? Porque aí fica mais profissional o acabamento. Ó, agora eu vou alfinetar, terminar de alfinetar tudo pra gente poder lá, continuar. costurar. Então eu fechei o ombro e overloquei já de uma vez, tá, pessoal? A nossa barra e a nossa lateral. Nosso bolso embutido na lateral ficou desta forma. Ficou uma gracinha, muito bem acabado, né, pessoal? Se você nunca fez um jaleco, eu recomendo fazer uma peça piloto antes. Compra um TNT baratinho, faça no piloto, faça no TNT, vê como ficou. Se você vê que ficou legal, aí sim, faça no tecido mesmo, que vai ficar sucesso, tá? Aí eu já fiz dos dois lados, ó, direito e esquerdo. Fechei os dois ombros e as duas laterais, para a gente dar continuidade na nossa costura. Vamos lá. Ficou dessa forma, ó. Agora nós precisamos mexer com a manga, né? Pega aí o elástico, tamanho do seu pulso, e acrescenta mais 2 centímetros, que é a margem de costura, tá? De um lado e do outro. Elástico, tamanho do seu pulso, mais 2 centímetros de margem de costura. Ó, vou pegar a manga e precisamos fazer um overlock na barra, tá? Ó, fiz um overlock na barra da manga, certinho, e vou dobrar 4 centímetros para dentro. Lembra que na aula da modelagem nós deixamos 4 centímetros de margem para a gente poder fazer o nosso túnel do elástico? Pois então agora nós precisamos dobrar estes 4 centímetros para dentro. Vamos lá. Se você não assistiu a aula da modelagem, tem a aula da modelagem. Vou deixar nos comentários fixado para vocês darem uma passadinha lá, ver como modela essa peça, tá? Não tem segredo, é fácil. Ó, agora eu vou passar a costura reta com 1 centímetro de margem, né? Porque o nosso túnel ele tem 3 centímetros, né? Que é a largura aí do meu elástico. Se você tiver um elástico menor ou maior, você coloca mais tecido ou diminui, né, na barra da sua manga aí, não tem segredo. Ó, vou passar certinho. Vou tirar a linha para dar tudo certo. Vou pegar agora o meu passador de elástico, vou pregar ali, ó, no elástico para a gente poder passar ele no nosso túnel. Vamos lá. Com prática, esse jaleco você costura em menos de meio-dia, né? Você pega uma parte da manhã aí, você costura um, na parte da tarde você costura outro. Vai ganhar dinheiro igual água, né? Porque tem muita procura, tá? Agora eu vou passar uma costura de meio centímetro só para pregar o elástico, para ele não sair, né? Para ele não se movimentar lá dentro, ó. Preguei bem na beiradinha, meio centímetro só, e vou continuar passando o elástico até sair lá do outro lado, e a gente vai pregar ele também meio centímetro, só para ele não sair do lugar. E já franzia aí o nosso pulso, né? Vamos lá.
Ó, meio centímetro só para prender o elástico e ficar certinho, já franzido o pulso. Vamos lá. Agora eu vou dobrar as duas laterais da manga para a gente poder fechar as laterais. Antes disso, pessoal, eu vou fazer um overlock de acabamento nas duas laterais da manga, ó. Só para o acabamento ficar melhor, tá? Mas se você quiser já fechar e depois passar o overlock já com as duas já fechadas, não tem problema também não. Mas aí é só para o acabamento ficar um pouco melhor, a gente faz separado assim, ó, dos dois lados. Isso é opcional, tá? Essa manga você pode fazer ela com o punho separado também. É um acabamento, né? Aí depende, é a gosto, depende de cada costureira. Você pode fazer separado, fica muito bonito também, ó. Mas aí como na costura a gente tem que ser prático, né? Porque confecções assim tem que fazer para vender rápido e fazer mais e vender mais. E é assim que funciona nas confecções, né? O povo não perde tempo, porque tempo é dinheiro. Vamos lá então continuar passando o alfinete, colocando os alfinetes nas laterais para a gente poder fazer a costura reta. Retrocesso no início e no final. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu sempre vou estar olhando e respondendo. Deixa um like, um joinha, que eu agradeço bastante, viu, pessoal? Ó, uma forma de vocês poderem me ajudar é, se tiver um anúncio, assista o anúncio até o final, porque vai me ajudar bastante. Estou finalizando de passar a costura até chegar no pulso. Vamos lá. Retrocesso. Ó, aí ó, a gente coloca separado o overlock para poder colocar cada um para cada lado. Vou desvirar aqui para vocês poderem ver. Vou vestir a manga para vocês verem como fica. Ó, ver o caimento. Ficou uma gracinha, né, pessoal? Com o pulso separado, com o punho separado também fica muito bonito. Ó, só que aí o punho separado vai dar mais trabalho, né? Vai demandar mais tempo. Então a gente tem que ver o melhor aí pra gente poder fazer e vender. Agora, pessoal, eu vou diminuir a tensão da minha máquina, aumentar os pontos para ficar um ponto bem frouxo e eu vou embeber a cabeça da minha manga, né? Para a gente poder franzir aí a nossa manga bufante. Se você já tiver um pezinho de franzir, melhor ainda, né? Porque já aí vai ser um processo mais rápido. Mas como a maioria das pessoas não tem pezinho de franzir, a gente faz assim, ó. Como se fosse embeber a manga, mas como é uma manga bufante, nós vamos franzir mesmo. Ó, não faça o retrocesso, tá? Pra gente poder pegar a linha da bobina de baixo e ir puxando e ir levando franzido lá para a cabeça da manga, para o meio da manga, né? Vamos lá. Aí faça com calma, não tenha pressa, tá? Porque se rebentar a linha você vai ter que fazer de novo, aí vai gastar mais tempo. Então faça aí devagarzinho, sem puxar muito forte e vai levando o franzido lá para o meio da manga, até
até a sua manga aí ficar no tamanho da cava da nossa peça, né? Do nosso jaleco. Então vamos lá. Ó, franzi dos dois lados, já adiantei o vídeo, franzi tudo. A minha cava aí da manga ficou pequenininha. Agora eu vou pegar a minha peça, ó. Vou colocar a minha peça, aliás, antes eu vou achar o meu ombro, né? O meu ombro tá ali no meio. E até onde que eu quero franzido na parte da frente. Então eu vou pegar com a fita do ombro para frente, eu quero 6 centímetros. Eu quero que o meu franzido vai até 6 centímetros para baixo do ombro da frente. Ó, vou marcar ali com a caneta e depois eu vou fazer um pique com a tesourinha. E do ombro para as costas, ó, vou só ver ali para frente de novo, 6 centímetros. Conferindo, né, se tem 6 mesmo. Isso é um tamanho P, pessoal. Aí você pode aumentar também, né? Colocar franzido nela toda. Aí nas costas, ó, do ombro para as costas eu quero 7,5. Então, ó, do ombro para as costas eu quero que meu franzido vai até 7,5 centímetros lá para as costas. Um pouquinho mais, né? Do que na frente. Isso é teste, pessoal. Então, é o seguinte, se você fez a modelagem comigo na aula passada, por exemplo, você vai fazer um tamanho G, tem que fazer uma peça piloto, tá? Para vocês verem quanto de franzido vocês querem para frente, quanto de franzido vocês querem para baixo, para lado das costas. Esses 6 que eu coloquei aí é um valor base, né? Que fica bonito, mas aí você faz uma peça piloto aí para vocês poderem ver, porque é a gosto também, né? Tem gente que gosta de franzido em volta da cava inteira, então é gosto mesmo, gosto do freguês. Aí eu coloquei, fiz o pique certinho e vou virar a minha peça pro lado do avesso, ó. Virei tudo pro lado do avesso. E a minha manga vai ficar no lado do direito mesmo, tá? Ó, lado do direito mesmo, ó, costura, tá vendo? Da manga vai ficar com a costura ali da lateral da minha peça. Vou pegar, vou enfiar pela cava, ó, vou colocar, introduzir pela cava e vou colocar a costura da minha manga com costura da lateral da minha peça, ó. Tá vendo a lateral lá para baixo, ó? Lateral vai ficar debaixo das axilas aí, tá? Ó, costura com costura. Aí coloco um alfinete bonitinho para prender já de uma vez, tá? Vamos lá. Aí eu vou pegar o meio da minha manga e já colocar lá em cima no ombro, ó. Já pego o meio e já coloca lá em cima no ombro. Aí eu tô vendo que vai precisar franzir um pouco mais para minha manga encaixar aí na cava da minha blusa, do meu jaleco, né? Ó, te puxa um pouquinho mais do embebimento, ó, para franzir mais, tá? E assim vai diminuir a manga para ela poder encaixar na cava do jaleco. Aí a gente coloca meio da manga com o ombro lá em cima, ó, coloca certinho pra gente poder ir distribuindo e lembrar do pique que nós fizemos, né, ó. Vamos lá, subindo, porque o franzido ele só vai começar a partir do pique que fizemos, 6 centímetros para cima até o ombro e nas costas 7,5. Ó, vamos lá, vamos alfinetando em volta tudo. Ó o pique ali, tá vendo, pessoal? O pique, o meu franzido vai começar ali no pique. Então isso você consegue fazer, tá? Ó, franzido eu coloquei ali, ó, junto com o pique. Então ele só vai começar a partir do pique. Ó, começou o franzido já, agora a gente já vai alfinetando mesmo, tudo junto. O outro lado também, ó. O outro lado nas costas, 7,5. Então, a gente vai subindo normal, sem franzir, ó.
alfinetando sem franzir. E aí eu, ó, estou vendo como ficou, tudo certinho. Costura tudo, franzido é só lá em cima mesmo, né? Na demarcação que fizemos, para não ter erro. Agora é só costurar, não tem segredo. Costurar em volta, retrocesso no início e no final, para a nossa manga já ficar pregada. Vamos lá. Deixe um like, um joinha nesse vídeo se você estiver gostando, se você estiver aqui comigo até agora, aturando a minha voz. Porém, você vai sair desse vídeo ensinada, vai saber fazer jaleco, porque é uma coisa fácil e você vai conseguir. Vamos continuar aí, ó, costurando em volta da nossa manga, né? Nossa cava. E se você não quiser modelar, fazer esse molde, eu vendo do tamanho PP ao GG em formato plotter para você imprimir lá na gráfica. Já sai o molde em tamanho real dos tamanhos, tá? Do PP ao GG. E em A4 para você imprimir na sua impressora comum. E ir juntando os moldes até formar o molde em tamanho real. Não tem segredo. Ó, aí eu vou virar para o lado do direito para vocês verem como ficou a manga bufante, tá? Vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo para vocês conversarem comigo lá pelo WhatsApp. Você pode comprar os moldes também pelo link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. É o link direto, você compra por ele e já cai na hora no seu e-mail, é automático. Já cai na hora os moldes no seu e-mail para você só ter o trabalho de costurar mesmo, né? E é um trabalho que terá muita recompensa, porque jaleco tem muita procura, né, pessoal? Então ali eu costurei a minha manga bufante, fiz dos dois lados como vocês podem ver, tá? E passei o overlock. O que eu vou fazer agora é descontar ali no decote 1,5 cm. Lembra na aula passada do corte que eu adicionei 1,5 cm para poder fazer o acabamento do zíper? Então a gente tem que descontar dos dois lados 1,5 cm, tá? Ó, descontei, vou fazer um pique certinho. Do outro lado também descontar a partir do meio 1,5 cm. Porque aí é vai ser o nosso acabamento do zíper. Descontei, marca com uma caneta, tá, pessoal? Se você tiver uma caneta aí fantasminha, melhor ainda. Principalmente se for peças para vender, né? Não pode ficar nada de marcação de caneta, igual eu tô fazendo aí com caneta vermelha permanente. Ó, aí eu fiz o pique, tá? Ó, 1,5 cm dos dois lados, como vocês podem ver, pra gente vir com a fita e depois de pronta a peça, a gente medir, ó. Vou medir a partir do pique que fizemos, ó, de 1,5, e vou fazendo pelo decote, vou trazendo, né, pelo decote para eu saber quanto que eu tenho de decote já com a peça pronta. É sempre bom fazer já com a peça pronta, para depois sim a gente já ir cortar lá no tecido a nossa gola, tá? Aí vai até o 1,5 que marcamos ali, ó, que descontamos também, para a gente saber o resultado. Meça aí 2 vezes para você ter certeza. Aí eu tive certeza e cortei 2 vezes a minha gola, tá? Ó, cortei 2 vezes a gola e vou colocar direito em cima de direito para a gente poder fazer uma costura em volta. Vamos lá. Antes disso eu vou dobrar o meio para a gente poder fazer um pique e eu saber onde é o meio da minha gola. É sempre bom saber onde é o meio da gola, porque na hora que a gente for pregar lá no decote, a gente já tem essa marcação pronta, né? E adiantar o nosso serviço. Vamos lá. Vamos costurar em volta agora. Coloquei o alfinete, ó, bem bonitinho, tudo alfinetado para a gente costurar.
deixa um joinha, deixa um like aí pra mim, que eu fico muito agradecido. Ó, vamos lá. Eu estou levantando o pé calcador e fazendo manualmente no volante da máquina, ó, a voltinha da gola, tá? Só para ela sair o redondinho da gola mais bonitinho. Aí eu faço isso, porque se eu for direto no pedal, a agulha vai passar direto, não vai ficar um redondo bonitinho, né? Aí é sempre bom diminuir também o ponto da máquina. Deixa aí um 2 para poder passar essa voltinha, tá? Ó, passei dos dois lados, bem bonitinho, tudo igual, ó. Agora eu vou fazer um pique, onde é a voltinha, ó, o redondo, tá vendo? Sem cortar a linha, tá, pessoal? Não corte a linha, ó, da costura. Faça aí o pique onde é o redondinho, para na hora que a gente desvirar pro lado do direito, ficar uma voltinha, um redondinho perfeito, bonitinho. Então é assim que é o macete, né? Pra gente poder fazer uma gola, uma virada toda bonitinha, redondinha. Vamos lá. Se você está gostando desse vídeo de jaleco, pessoal, eu tenho no meu canal outro modelo de jaleco, onde eu ensino a modelar, a cortar no tecido, a costurar. Eu tenho vídeo de scrub feminino também. Entra aí, clica no meu nome, Jonathan Tavares, entra no meu canal e acessa os vídeos, vocês vão adorar. Ó, a gola ficou pronta, tá? Eu desvirei pro lado do direito. Se você tiver uma entretela, pode colocar, tá? Uma entretela aí de tecido, ou pode ser entretela de malha também, para sua gola ficar mais estruturada. É até aconselhável colocar entretela, tá? Antes de fazer essa costura aí que eu fiz. Eu não tinha entretela no momento, que a minha entretela de malha acabou. Mas funciona, tá, pessoal? Funciona sem também, até porque o gabardine aí não é tão molenga, né? Ele é um pouco estruturado. Ó, agora nós precisamos pregar a nossa gola. Só que eu vou pregar só com meio centímetro de pezinho, só meio centímetro de margem. É só para ela ficar ali presa, para na hora que eu precisar mexer com ela novamente, tá bom, pessoal? Ó, vou fazer novamente o pique no meio da minha gola, vou descontar 1,5 ali, tá, pessoal? E vou colocar meio com meio, ó, meio das minhas costas, direito com direito, meio das costas com o meio da gola, e vou colocar um alfinete. Vamos lá. Coloquei um alfinete bonitinho. E vou distribuir, ó, até o pique do 1,5, porque o 1,5 para fora é o nós precisamos para fazer o acabamento do zíper, né? Então, vamos lá, ó, o pique ali bonitinho, sempre auxiliando nós que costuramos, que damos o suor na costura. Vamos lá. Aí agora é só distribuir mesmo com o alfinete bonitinho de um lado e do outro e faça uma costurinha aí de meio centímetro só para prender mesmo, só para despistar, né? Vamos lá. Pregando os alfinetes bonitinho. Aí, ó, pessoal, eu costurei já, ó, aliás, coloquei os alfinetes em tudo e já vou trazer já costurado, ó. Costurei, só para adiantar já o nosso vídeo, com meio pezinho só que eu costurei, ó. Costurei bonitinho, tá vendo, pessoal? Como ficou? Ficou desta forma. Só pra gente poder já
ir pro próximo passo e deixar a gola ali reservada pra gente mexer com ela depois, tá? Agora nós precisamos o quê? Colocar o nosso zíper. Aliás, antes de fazer o zíper, eu vou ali no meio da frente, ó, passar um overlock. Passa um overlock ali tudo e na barra também. Passa um overlock ou zigue-zague. Passa o acabamento em tudo, tá? Ó. Vamos lá. Aí eu já trouxe já pronto, ó, o overlock. Passei nos dois meios, tá? Onde vai o zíper, ó. Passei bonitinho o overlock. Na barra também já coloquei em volta da barra inteira, da volta da barra, o overlock, porque nós vamos precisar, tá? Para os próximos passos. Ó, que gracinha que ficou. Vamos lá. Agora nós precisamos fazer o zíper, né? Esse zíper aí é um de metal ou de ferrinho, não sei qual que é o material. Sempre prendendo a barra lá certinho, ó, para o nosso zíper não ficar torto, tá, pessoal? É muito importante fazer isso, ó, prende barra com barra, deixa tudo certinho para o zíper na hora que a gente pregar, ele não ficar torto, né? Um mais embaixo, outro mais em cima. Aí eu vou abrir, ó, o zíper e vou colocar direito do zíper com direito da minha peça, tá? Eu vou colocar ele para baixo. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer, ó. Sempre com 1 centímetro do ferrinho para baixo, tá? Ó. 1 centímetro, principalmente como é de ferrinho e a agulha tem que bater ali. Então eu coloco 1 centímetro para baixo do ferrinho, do final, tá vendo? 1 centímetro para baixo para eu poder passar com a agulha ali depois. Então é muito importante fazer isso, né? Porque a agulha ela precisa passar ali 1 centímetro de margem. Ó, porque eu vou virar depois e vai ficar dessa forma, ó, direito com direito, vou virar, aí finalizado vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, direito do zíper com direito da peça, depois eu viro pra ele ficar assim, ó, bonitinho, depois só pespontar por cima. Vou mostrar pra vocês que eu já preguei, ó, com o zíper, ó, aliás, com o alfinete, preguei com o alfinete bonitinho. Ó, ficou desta forma. Antes de costurar, pessoal, veja como ficou, se não ficou torto, um lado do zíper para baixo, outro para cima, para não ficar torto, tá? Ó. Com alfinete mesmo, eu vou fechar o meu zíper, ó. Só no alfinete, para eu ver se vai ficar torto ou não. Vamos lá. Ó, só tá pregado no alfinete por enquanto. E eu vou fechar ele para ver se vai ter algum problema. Se lá em cima na gola vai ficar torto, ou se lá embaixo na barra vai ficar torto. Não podemos permitir isso. Agora é a hora da verdade de corrigir os erros, né? Ó, vamos lá. Veja embaixo lá na barra se não vai ficar torto. Aí eu vi que ficou certinho, né, pessoal? Sem problemas nenhum. Então eu venho só pregando o zíper no pezinho normal mesmo da máquina, tá? Ó, meu pezinho mesmo normal é uma costura de segurança que eu faço antes, tá? Eu prego o zíper para ele, na hora que a gente pregar o revel, ele não sair do lugar. Ó, faça com o pezinho mesmo de máquina normal, só para a gente segurar esse zíper no nosso tecido. A costura de segurança. Vamos continuar. Vou fazer do outro lado também em off, para esse vídeo não ficar tão grande, porque ele já tá dando 50 minutos já, né? Então vamos lá. Porque senão fica um vídeo muito cansativo e vocês vão embora, vão me deixar aqui sozinho falando. Isso não pode acontecer. Ó,
Tem que ser produtivo e ensinar vocês como fazer, tá? Aí eu preguei já com a costurinha de segurança, olha como ficou. Só no pezinho de segurança. Vou fechar agora o zíper para vocês verem como ficou. Isso aí é só a costura de segurança, só para o zíper não andar, né? Não sair do lugar. Vou fechar aí para vocês verem como ficou. Ó, fechar o zíper bonitinho. Confere novamente se não ficou nada torto, tá, pessoal? Eu já conferi, ó, ficou muito bonito, tudo certinho, sem problema nenhum. Ó, parte da frente ali, ó, na gola, tudo bonitinho. Tudo certo. Agora eu vou pegar o meu revel. Lembra que nós já mexemos no revel, fechamos os ombros. Vou pegar ali, ó, vou pegar minha peça, colocar no direito, nas costas ali, ó, e vamos colocar o revel em cima, tá? Ó, vou ali buscar o revel. Revel já está preparado, pois nós reservamos já, e vou achar o meio do revel das costas ali, ó, faz um pique para eu saber onde é o meio. Nós vamos colocar meio do revel com o meio das costas, né? Vamos lá. Ó, a nossa gola já tá ali bonitinha para baixo e é assim mesmo. A gente coloca meio com meio. E agora não tem segredo, é ir colocando meio com meio e ir distribuindo para os lados, né? Ó, distribui aí pelo decote. Faça com calma, não tem segredo, você vai conseguir. Treina primeiro numa peça piloto, se você for iniciante, você vai ver que vai dar certo. Ó, chegando ali no final do decote, vai colocar por cima do nosso zíper. Vamos lá. Aí, ó, coloca por cima do zíper e vai colocando alfinete, tá? Ali é o final do decote já, pra gente descer pelo meio. Ó, agora nós vamos descer tampando o nosso zíper, tá, pessoal? Então vamos alfinetar bonitinho até embaixo. Faz um sanduíche, né, com o zíper, com a peça e vai levando. Na hora de costurar essa parte é essencial ter um pezinho de zíper, tá, pessoal? Um pezinho comum, você vai conseguir, mas vai ter muita dificuldade. Então tem que investir aí num pezinho de zíper, seja na máquina industrial, seja na máquina doméstica, para vocês conseguirem passar nessa parte. Agora eu vou fazer o outro lado também, alfinetei tudo e vamos fazer até embaixo, vamos lá. Ó, quando chegar até lá embaixo a gente tem a barra, né? Que é 3 centímetros que colocamos na nossa modelagem. Então vai ser o seguinte, eu vou fazer com a caneta ali 3 centímetros para cima, marcar 3 centímetros para cima, ó. Pegar a minha fita métrica, vou marcar 3 centímetros para cima. Ali também, 3 centímetros e vou fazer uma reta, tá? Vou usar a tesoura ali como régua. A gente faz uma reta ali bem bonitinha, porque a gente vai vir lá de cima costurando e vai parar aqui e costurar até aqui, tá? Pra gente poder fazer o nosso acabamento. Agora, pessoal, esse aí é o pezinho do zíper da minha máquina doméstica, tá? Vou utilizar ele para quando a gente for descer pelo meio com o zíper.
Ó, vou começar a costurar pelo meio do meu decote, tá? De um lado e depois eu costuro o outro. Ó, essa parte é o decote, estou fazendo com o pezinho normal mesmo, tá? Não tem segredo. E vai costurando, vai levando e vai dar tudo certo. Enquanto isso, deixa um joinha pra mim, se você não deu até agora, um like, me ajuda bastante esse vídeo ser entregue para outras pessoas também que precisam costurar esse jaleco. Ó, agora eu vou levando, vai tirando, sempre retire o alfinete, tá pessoal? Porque se o alfinete entrar para dentro da máquina vai estragar aí a engrenagem. Aí quando chega ali, ó, muito cuidado, principalmente com o meu zíper, ele é de ferrinho, então se bater a agulha já era, quebra na hora, tá pessoal? Então vai com calma, se for o caso vai no volante devagarzinho. Ó, finalizei até ali, agora eu vou ter que usar o meu pezinho de zíper para ir descendo pelo zíper, tá? Vamos lá. Aí só virei pro lado direito para ver como é que ficou a situação. Se for do seu agrado, você deixa do jeito que tá. Agora eu vou ali usar o meu pezinho do zíper. É essencial ter ele. Você vai conseguir fazer no pezinho normal, mas vai ter muita dificuldade, a costura não vai ficar boa, tá, pessoal? Então, invista aí, se você puder, num pezinho de zíper. Agora a gente vai pegar e vai descer, tá, pelo zíper, pregando tudo, juntando tudo, revel, zíper e peça de baixo. Ó. Vai com calma. Esse pezinho ele não deixa a agulha entrar nos dentes, né, do zíper. Então ele é um pezinho muito útil. Ele já vai guiando. Então vamos lá. Vai descendo até lá embaixo nos 3 centímetros que nós fizemos para nossa barra, né? Pois nossa modelagem tem 3 centímetros lá de barra para ficar bonitinho, ó. Aí eu já adiantei o vídeo, já chegando lá embaixo, ó, nos 3 centímetros, com um pezinho de zíper mesmo, eu vou virar, levantar o pé calcador, virar a minha peça e levar até o final ali do meu revel. Ó, retrocesso no final, nunca se esqueça. Aí a gente já vai embutir a nossa barra para ela ficar bonita. Ó, ficou dessa forma, tá, pessoal? A gente tem que tirar as linhas, aquela sobra de zíper ali a gente vai cortar depois também. Só que a gente desvira antes, ó, para ver como é que ficou a situação, ver como ficou, se você vai gostar. Se não gostou, costura, volta lá pro lado do avesso e costura novamente. Para tudo na vida tem um jeito, né? A gente consegue aperfeiçoar bastante. Ó. Agora eu vou cortar ali, ó, esse excesso de zíper no lado do avesso para ele não incomodar depois. Vai ficar ótimo. Ali na barra também a gente já corta um pedaço ali, ó, pra gente poder desvirar pro lado do direito, para ficar mais bonito, ó. A gente desvira, tá? Usa a tesoura aí para poder fazer o cantinho bem mais bonitinho. E praticamente a nossa peça ela tá pronta, tá, pessoal? Ó, a gente vai finalizar agora fazendo a barra. Vou ensinar vocês como terminar de fazer a barra ali bonitinha. Vou cortar os 2 cantinhos lá em cima no decote, ó, pra gente poder virar pro lado do direito mesmo, ó. Vai ajeitando bonitinho, sem pressa. Nossa gola bonitinha. E o nosso revel, tá?
Vamos ver o que eu vou fazer agora. Eu só tô ajeitando mesmo o revel, colocando o revel pra dentro, né? Que nós vamos passar um pesponto ali daqui a pouco. Ó. Vamos lá. Ali na barra já vai formando os 3 centímetros, que é o que nós temos que ter na barra mesmo. Então vai ficar perfeito. O nosso revel ali em cima, pessoal, ele tá solto, né? O revel das costas, a gente tem que prender ele, ó. Deixa eu ver se eu vou mostrar agora. Não, agora eu vou fechar o zíper para vocês verem como ficou. Vamos lá. Eu vi que ficou tudo bonitinho, tudo pareado, né? Gola com gola, nada torto, nada franzido. Então, tá perfeito pra gente continuar o nosso jaleco, tá? Ó, o meu revel ali das costas, ele tá solto, a gente vai pegar e vai costurar, pode ser a mão, pode ser a máquina, a gente vai costurar no ombro ali, ó. Tudo por dentro, tá, pessoal? Ó, a gente acha o ombro ali, o overlock do ombro e costura. Pode ser a mão, pode ser na máquina, só para ele ficar preso, não ficar se movendo, tá? Ó, é essencial pregar para ela ficar presa, porque esse revel nosso ele é estreito, pequeno, né? Não é aqueles revéis grandes. Então a gente precisa prender ele. Lá na barra eu vou colocar 3 centímetros com a minha fita e vou costurar. Vocês vão ver. Ó, estou colocando alfinete na barra, vai pegando com a fita, colocando 3 centímetros. Coloca 3 centímetros e vai alfinetando. Eu vou fazer toda a barra, tá, pessoal? O restante eu vou fazer em off. E é só costurar, tá? A barra para ela ficar toda bonitinha, toda certinha. Ó, vamos lá. Vou fazer o outro lado também. Eu fiz, costurei a barra, ficou assim, ó, costurada bonitinha. Não tem segredo, ó. Fiz dos dois lados. Agora, pessoal, eu vou para colocar um alfinete no meio para a gente poder fazer um pesponto em volta do zíper inteiro. Vai passar pela gola e vai descer lá do outro lado no outro zíper, tá? Ó, vocês vão ver o que eu estou fazendo. Colocando o alfinete ali no lugar de passar, tá? Mas o ideal é passar com ferro bem quente mesmo, para ficar tudo assentadinho para vocês fazerem o pesponto. Mas ali no final acho que eu fiquei com um pouco de preguiça. Acho não, né, pessoal? Tenho certeza. Fiquei com um pouco de preguiça e coloquei alfinete. A vida de costureira é assim mesmo. Aí coloquei alfinete só para não nada sair do lugar, ó. Coloquei em volta da gola, como vocês podem ver, ó. Coloquei tudo bonitinho em volta da gola e fui descendo, ó. Agora fiz o pesponto já, pessoal, já adiantei, tá? Porque não tem segredo, é só costurar em volta mesmo, com um ponto bem bonitinho, ó, em volta da gola. E foi descendo também no outro lado do zíper, tá? Só para não sair do lugar. E ficou desta forma. Vou mostrar para vocês como ficou. E ficou assim, esse jaleco todo bonito, todo bem trabalhado. Olha que gracinha, pessoal, a barra toda bonitinha, ó. Essa estampa, ela é maravilhosa.
Então, pessoal, esse é o resultado do nosso modelo de jaleco feminino, tá? Com recorte princesa, zíper. Ó, que gracinha esse rosa aqui também. Esse aqui é com zíper de plástico, né? Normal mesmo. Vou fazer com uma mão só. Ó, aqui com o revel, tudo bonitinho. Aqui no revel eu coloquei um viezinho, ó. Coloquei um viés nele todo aqui, ó. Que gracinha. Tem que passar, né? Pra tirar. Depois da lavagem também ele volta ao normal. Vamos ver aqui agora como ficou certinho. Os dois tem bolso embutido na lateral, tá, pessoal? Ó, que coisa mais bonita esse jaleco. Esse zíper aqui já é o zíper de alumínio, né? De ferro, eu acho. Vou abrir aqui para vocês verem. Uma dica, pessoal. Quando for tecido assim fino, mais fininho, é aconselhável colocar uma entretela, tá? Dos dois lados aqui. Porque se você for utilizar um zíper de ferrinho assim, ó, costuma dar ondinha, tá? Depois que tiver vestido. Então é muito importante colocar essa entretela aqui para depois aplicar o zíper, tá? Agora, se for um tecido mais grosso, não tem problema. Ó, vou mostrar por dentro, que é a parte do bolso, né? Nesse aqui eu já fiz um overlock mesmo, ó, no revel. Já coloquei um overlock. Vamos ver as costas agora. Agora eu vou mostrar as costas para vocês, como ficaram, ó. Coloquei aqui o pesponto, tá? Embaixo da gola certinho. Tem que passar, que eu não passei ainda. Ó, como é que ficou aqui. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. A entrada, ó. Que é a abertura, né, que tem nas costas, para dar uma melhor vestibilidade no corpo. Vou mostrar as costas aqui deste rosa. As estampas, uma gracinha, né, pessoal? Eu adorei fazer esses jalecos. Ó, manga aqui com o elástico. A gola também aqui, ó. Coloquei o pesponto abaixo da gola. O bolso embutido aqui do lado. Também com a abertura, né? Então, se você tem interesse em comprar este modelo de jaleco, os moldes é do tamanho PP ao GG, entre em contato comigo pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Deixe um joinha para mim e comenta bastante e compartilhe o vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!